Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Quem não é inscrito, se inscreva aqui, ative o sininho para receber as notificações de vídeos novos, dê o like e compartilhe esse vídeo. Hoje eu trouxe para vocês uma lenda urbana. Então, como quem conta um conto aumenta um ponto, bora pra lenda! Pessoal, eu trouxe para vocês a lenda da Blood Mary. Blood Mary quer dizer Maria Sangrenta. E esse nome, ele precede a lenda que a gente conhece. Por quê? Essa lenda, ela é do folclore ocidental. Mas esse nome, ele se referia a uma rainha, Maria I. Essa rainha, ela era conhecida por grandes feitos, mas ruins. Ela era uma pessoa muito complicada, ela era muito violenta e muito perversa. E no seu reinado foi marcado por guerras, por peste, por fome, por destruição. Então eles associavam e falavam que ela era a Blood Mary, né, a Maria Sangrenta. E aí, a lenda como a gente conhece hoje, ela foi originária lá do século XX. Uma garota chamada Mary foi assassinada por um médico cirurgião e teve os seus olhos arrancados. Só que ele deixou o corpo dela de frente com o espelho. E no seu último suspiro, ela tentou deixar o nome do seu assassino. Então ela, com o próprio sangue, ela escreveu a letra T no espelho, que seria a inicial desse médico. E aí essa lenda, ela começou a se espalhar nos Estados Unidos. Então essa lenda que eu acabei de falar para vocês, para quem acompanhou o Supernatural, eles contaram exatamente essa lenda, que o corpo dela, a alma dela, né, ficou presa nos espelhos e ela conseguia rodar passar em espelho. E quando era feito esse ritual de falar o nome dela 3 vezes na frente do espelho, ela aparecia. E ela supostamente matava quem tinha um segredo relacionado a tirar a vida de outra pessoa. Então, se você matou alguém e fizesse esse ritual, ela aparecia, arrancava os seus olhos. E aí, toda lenda, gente, ela tem esse nome, lenda, né? Porque ela é uma história que tem várias variações. A sua história raiz, ela é a mesma, só que ela muda muito em relação aos fatos, em relação à época, em relação a todos os detalhes, diferente da história. Então, a história, ela tem os seus fatos o mais fidedigno possível e ela é transmitida, né? Então, a lenda, ela é uma história, mas a história não é uma lenda. E como toda boa lenda urbana, nós temos a variação da lenda brasileira. Essa lenda brasileira, ela é uma mistura, na verdade, de 2 lendas. Vocês vão entender por quê. É uma história real. Ela aconteceu em Guaratinguetá, no interior do estado de São Paulo. E ela foi baseada na história de uma garotinha chamada Maria Augusta Oliveira Borges. Ela tinha 14 anos na época que aconteceu, 1891. E o que aconteceu? Os pais dela eram de uma família abastada e aí eles fizeram um casamento arranjado por uma garota de 14 anos com um cara bem mais velho. E aí ela entrou em depressão, ela ficou muito infeliz, ela ficou muito triste com toda aquela situação. Então, quando ela completou a maioridade, né, ela se separou.
E, gente, pensa, 1891, ali, vai. Tudo era um escândalo. Então, 4 anos depois, isso não era diferente. Ela se separou, vendeu todas as suas joias e fugiu para Paris. Só que aí, o que aconteceu? A família dela simplesmente cortou relações, parou de falar com ela. E aí ela ficou vivendo em Paris e com 26 anos ela faleceu. A mãe ficou arrasada, ficou se sentindo muito culpada por ela ter feito aquele casamento arranjado, ter parado de falar com a filha. Então os pais pediram para trazer o corpo dela para o Brasil. O corpo dela veio num navio e o atestado de óbito desapareceu. E aí a suspeita é que ela tivesse morrido de raiva, porque essa doença, ela desidrata a pessoa. Então ela veio com aquele sinal, com aquela característica mais mumificada. Aí quando chegou aqui no Brasil, o corpo dela foi levado para casa dos pais. E a mãe fez um caixão de vidro, colocou ela lá dentro e deixou na sala de casa, literalmente em exposição, para que todo mundo pudesse ver. Tipo, visitação aberta mesmo, sabe? E ela construiu um mausoléu, ou um túmulo, né, para enterrar a filha. Só que um detalhe muito macabro dessa história é que esse mausoléu nunca ficava pronto, porque nunca estava bom. A mãe sempre queria mudar alguma coisa, sempre queria alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos, porque ela não aceitava, ela não queria enterrar a filha. Então o jeito que ela arrumou de poder ficar com esse corpo foi colocando defeito no mausoléu. Então perdurou por 10 anos. Imagina, você ficar 10 anos com um corpo na sua sala. Então os empregados começaram a falar que via algumas coisas. Começou esse murmurinho entre os empregados. E aí eles começaram a cobrir os espelhos, porque falavam que viam ela através do espelho, tipo atrás, sabe? Aí eles começaram a cobrir o espelho. E tem uma mítica mesmo aí em relação ao espírito e espelhos, né? Para quem acredita nessa parte do espiritismo, do misticismo e tal, eles falam que o espelho pode prender a alma das pessoas. Então, essa prática de tampar os espelhos, ela não era tão incomum, ela era relativamente comum naquela época. E aí, a mãe, depois de um tempo, começou também a dizer que estava vendo a filha e ouvindo. Então ela diz que ouvia a filha chorando, muito triste, e pedindo para descansar, pedindo esse enterro. E aí, finalmente, ela concordou em enterrar a filha. E aí, passados-se alguns anos, essa casa, ela virou uma escola. Então, por volta de 1902, assim, ela virou uma escola. E aí, o pessoal lá da escola, né, os adolescentes que estudavam lá, começou a relatar isso daí. Falar que eles viam uma mulher andando, vestida de branco, vagando pelos corredores, e que encontravam também ela no banheiro, abrindo as torneiras para tentar matar a sede. Então, essa lenda dessa Blood Mary brasileira, ela acaba se encontrando com a lenda da loira do banheiro, né? Que nas escolas eles falam que se você entrar lá, que teve uma moça que morreu no banheiro, tal. Essa lenda, ela acaba se juntando, né? Então você vê um pouco das duas lendas aí. E assim também, a lenda da Blood Mary, ela tem outras variações também. Tem a variação da Verônica, tem variação da Micaela. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Ela
ela tem a história raiz, né, que é uma pessoa que foi morta e que era vista através dos espelhos, porém os detalhes, os protagonistas, os fatos, eles são muito diversificados. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer mais lendas para vocês, urbanas, mais histórias, mais vídeos, que eu gosto muito desse tema. E faz um favor, deixa aqui embaixo nos comentários se você tem algum caso ou alguma história que você quer ver aqui no canal. Coloca aí, #falaí, que eu vou anotar tudo, vou fazer as pesquisas e assim que possível eu trago para vocês. Até mais!